O número das infecções confirmadas no Ceará alcança 192.652. A cifra de recuperados foi para quase 165 mil. O total de óbitos está a mais de 8 mil. O fator de reprodução, que indica quantas pessoas sadias um doente pode transmitir o vírus, continua estável em 0,53. Isso implica numa relação de um sadio será infectado a cada 2 doentes. No Ceará, o número de pacientes ativos subiu para quase 20 mil. As infecções diárias sofreu drástica queda e situa-se em um caso confirmado. Em divergência está o número de casos em investigação, situado em 307 nas últimas 24 horas, que leva ao receio de um aumento significativo dos casos diários. Foram registrados 11 óbitos por dia. A curva do gráfico mostra a progressão do número de pacientes acometidos pela pandemia no Ceará, mantendo-se acima do limite da previsão e relativamente estável, com tendência linear ao topo, demonstrando êxito no manejo da pandemia no estado do Ceará. A curva do gráfico mostra a progressão do número de novos casos diários no Ceará, com estabilidade e muito abaixo da média prevista em linha vermelha. O fator de crescimento diário está representado no gráfico com bolas azuis. Trata-se de um indicativo do avanço diário da pandemia. Continua muito baixo na relação ao dia anterior e comporta-se excessivamente abaixo das previsões. O mapa mostra um crescimento de disseminação da pandemia no interior do estado, mas com enorme concentração na região norte do estado. Também mostra que uma parte relevante da população interiorana já foi acometida pela pandemia. Neste gráfico, identifica-se a larga diferença entre os casos em investigação, em barras verde claro, e os casos confirmados em barras verde escuro, que indica a demora na elaboração de laudos laboratoriais e uma indeterminação no número de novos casos. A faixa etária de maior vulnerabilidade para o acometimento da doença está entre 25 e 45 anos de idade, atingindo com maior intensidade pessoas do sexo feminino. A capital cearense exibe uma curva de conduta da pandemia tendendo a uma situação linear no topo da curva, indicando uma boa evolução. Ademais, o valor de reprodução de 0,21 está em nível de tranquilidade, posto que uma nova ocorre a cada 5 infecções. O número diário de novas ocorrências em infecções está bem abaixo da previsão em linha vermelha. Este gráfico indica a porcentagem de casos em relação aos do dia anterior e mostra uma situação confortável. A evolução da Covid-19 em Aracati está alcançando o topo da curva levemente acima da previsão em linha vermelha. O fator de reprodução está abaixo do anotado para o Ceará. A curva de novos casos para Aracati revela que a incidência para este fator está sempre acima da previsão, que indica um certo desregramento. O avanço da proporção de novos infectados em relação ao dia anterior em Aracati está bem acima da previsão,
em linha vermelha, indicativo de preocupação para o manejo da pandemia nesse município. Na região sul do estado, a curva e evolução do ataque pelo Covid-19 mostra-se em estágio favorável, mas o fator de reprodução, em seu último cálculo, encontra-se em 0,91, denotando uma preocupante e drástica elevação. Os novos casos do Cariri situa-se em âmbito muito abaixo da previsão. Da mesma forma, comporta-se o fator de crescimento diário, revelando boas perspectivas para os próximos dias, mas exigindo das autoridades maior empenho nas políticas públicas. Em Sobral, a pandemia evolui há meses acima da previsão em linha vermelha, mas tendendo à estabilização no topo da curva, como indicativo de um bom controle da pestilência. Na mesma direção, comporta-se o fator de reprodução, que se encontra em 0,40, significando que em Sobral, menos de 2 infectados vai oportunizar uma nova infecção. Dentro desse contexto, o traçado de novos casos em Sobral indica certa tranquilidade, mas exige constância nas políticas públicas. O transcorrer do fator de crescimento diário reflete cenário de tranquilidade, desde que mantidas as políticas públicas necessárias.